A paz e a graça do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Vou ler com os irmãos os primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígios, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais velozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavalos, os seus cavaleiros, que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, dos príncipes. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados, este culpa o poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo. Não morreremos. O Senhor, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? E te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajuntam na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e a resposta que eu terei à minha queixa. Pai do céu, nós te damos graças por tua palavra e te peço que o Senhor aplique ao nosso coração e nos faça compreender, ó Deus, a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho vários grupos de Salvador e a cidade está infestada, né? Tem tiroteio o tempo todo, agora. E sempre alguém chega para o pastor e pergunta exatamente isso, né? Pastor, por que Deus deixa Salvador ficar desse jeito? Todo mundo tiro para tudo que é lado, a cidade está tomada, guerra. Nunca Salvador se viu dessa forma.
Jequié é a pior cidade do interior da Bahia, as pessoas não têm mais direito de sair na rua e o mundo está se acabando aqui na Bahia. Deus não faz nada? Exatamente assim que perguntaram a mim. Eu falei, eu vou pregar sobre isso. Já que isso está acontecendo agora, né? E não é a primeira vez. Em 2005 eu estava no seminário e o PCC promoveu 150 atentados seguidos em 17 cidades de São Paulo. Eu sei porque eu escrevi esse sermão nessa época. Tiveram 80 motins, 72 mortos, 35 policiais mortos, 3 civis, 19 criminosos e 15 presos. Exatamente o que eu escrevi aqui eu tirei do jornal, em 2005, no período que eu estava no seminário. O mundo é o mesmo. Não há nada novo embaixo do sol. O que está acontecendo é o que acontece desde sempre. Guerras mundiais, conflitos. Tivemos o conflito entre o Oriente Médio e entre Israel e o Líbano, entre Israel e a região que agora, né, está sendo atacada. Nós temos fome, catástrofes, tsunami, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E diante de tudo isso a gente se pergunta, né? Onde está Deus? Nós fazemos a mesma pergunta de Abacuque, que ele abre o seu livro perplexo. Ele tem uma visão de que os caldeus estão sendo levantados e vão tomar Israel. Agora imagine você, o profeta, você vendo aqueles homens vindo e no seu sonho, os seus cavalos correm como águia. No seu sonho, eles são ágeis como leopardos e são poderosos. No seu sonho, eles pegam o povo e juntam com redes. Sabe como quem pega peixe? Assim eram conhecidos os caldeus. E eles eram conhecidos de uma atitude extremamente ruim. Quando eles dominavam o povo que eles venceram, eles pegavam as pessoas, ajoelhavam no chão e arrancavam a língua. Era a forma que os caldeus matavam. Terríveis. Não adiantava ter fortalezas, porque o texto vai dizer claramente no verso 11, né, um pouquinho mais acima, que eles pegam, juntam terras para subir os montes. Eles tinham técnica de pilhagem, eles eram os melhores lutadores daquela época. E Deus levanta justamente esses contra o povo de Israel. E ele vendo tudo isso, ele diz, até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Eu gritarei violência. Olha, a violência está acontecendo aí. Foi isso que falaram comigo no telefone. Meus amigos dizendo que... E essa violência? Exatamente Abacuque está gritando assim. Violência. O Senhor não salvará? O Senhor não vai entrar com providência? Irmãos, toda vez que eu falo desse texto, eu falo da fé testada. O tema que eu prego quando eu falo sobre o primeiro capítulo de Abacuque é o teste da nossa fé. Como crentes, por várias vezes, nós não vamos entender o agir de Deus. Mas nós precisamos confiar nele. Nós precisamos colocar diante dele a nossa vida. E ter certeza que tudo que ocorre no mundo não foge da mão do Criador. Se tudo isso está acontecendo dessa forma, foi porque os próprios homens, em seu desejo desenfreado e louco de pilhar, alcançar, multiplicar, eles agem dessa forma, como se não houvesse Deus. Perceba que Abacuque chega a dizer assim, olha, eles são como peixes, não tem líder sobre eles, né? A ideia de que não tem ninguém governando, será que Deus não está governando? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Eu acho muito belo Abacuque, porque nós temos várias dessas perguntas e não temos coragem de fazer. A gente não tem coragem de dizer, será que o Senhor não está errado, Deus? No nosso coração, a gente sente assim. A gente está, sabe, que nem Jonas, irado. E a gente não tem coragem de dizer. Jonas foi até Deus e disse, Senhor, eu acho que eles têm que morrer todos. Esse povo de Nínive já atacou Israel, é nosso inimigo, eles têm que morrer. E Deus está dizendo assim, Jonas, vai lá e prega, eu vou salvar todo mundo. A lógica de Deus, várias vezes, não é a nossa lógica. Enquanto Jonas queria que todo mundo fosse morto,
Deus está dizendo, eu vou salvar todo mundo, e ele vem com misericórdia. E agora, o profeta Abacuque está olhando para o povo de Deus e está dizendo assim, Deus vai vir para dar castigo. Deus está vindo com um povo extremamente mau para nos destruir. E no coração dele, sabe qual é a nossa lógica? A nossa lógica é, se eu sou bom, só vem coisas boas sobre mim. E se eu for corrigido, a pessoa tem que ser melhor do que eu para me corrigir. Então Abacuque olha, vê aquele povo mal vindo, e ele vira para Deus e diz assim, Deus, o Senhor levantou um povo pior do que nós? Para nos corrigir? Está vendo que a nossa lógica vai embora nessa hora? Porque se fosse para nos corrigir, tinha que ser uma pessoa melhor. Não pior do que nós. A nossa lógica nunca funciona do mesmo jeito quando é colocada diante de Deus. Você sabe o que é que eu acho lindo? O nome Abacuque significa abraço. Era tudo que ele estava precisando. Ele precisava ser abraçado por Deus, no meio das suas dúvidas, no meio da sua angústia, no meio do seu sofrimento, né? Lutero, ele faz o seguinte comentário sobre esse nome Abacuque. Ele diz, assim como o seu nome, ele abraçou sua nação junto ao coração, como quem consola uma criança aflita, trazendo esperança de futuro. Olha que coisa linda. Eu tenho aprendido nos meus 20 anos de pastorado que os grandes momentos de fé são os momentos mais difíceis da vida. Não há fé quando tudo está bem, não há fé quando tudo está certo. Sabe por quê? Porque você não precisa dela. Você não precisa de esperança quando você tem tudo. Você não precisa querer uma manhã melhor se hoje tudo é perfeito. Então, a construção de um coração temente a Deus, ele passa por fornalha, ele passa por sofrimento, ele passa por perseguição, ele passa por sensação de abandono, passa pelo coração que acha que a vida não está se encaixando do jeito que a gente quer. É nesse lugar que nós somos talhados. É nesse lugar que a nossa fé é testada. Aqui, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, a Babilônia avança rumo a uma dominação mundial. Era o poder da época. Justamente o povo de Deus estava no meio do caminho. Eu acho lindo o profeta levantar-se para falar, para clamar, para dizer que Deus precisa fazer alguma coisa. Mas às vezes a gente não percebe que foi Deus que deu a visão a ele. Foi Deus que abriu os olhos dele, ele não viu isso sozinho. É o Espírito Santo de Deus abrindo o entendimento. Isso acontece na sua vida também. Você vê coisas na sua vida e percebe coisas na sua vida que você se sente desesperado. E uma coisa eu tenho para lhe dizer, não há nada que abra seus olhos que não venha primeiro do Pai das Luzes. Que não lhe faça entender essa dificuldade da vida. Abacuque tinha um fardo para carregar. O fardo dessa visão. A gente não sabe se isso aconteceu muito rápido ou se ele teve a visão e passou alguns anos. Imagina o sofrimento de você passar 5, 10 anos vendo essa imagem, sabendo que vai ocorrer e não sabe quando. Nosso coração fica desesperado, não é? Mas deixa eu te contar um pouco de quem era esse povo aqui. Esse povo estava vivendo em apostasia. Eles tinham abandonado o culto a Deus. Eles estavam buscando tudo menos Deus. Idólatras, abandonaram a lei de Moisés, está no capítulo 1, mais para frente você vai ver, capítulos 3 e 4 vai falar dessa verdade. Diferente dos outros profetas, que falavam diretamente ao povo, se você lê Jeremias, se você lê Isaías, eles estão falando diretamente para com o povo. Abacuque, ele leva a sua queixa diretamente ao Senhor. Aqui ele é parecido com Moisés, ele fala com Deus face a face.
não o vendo como Moisés, não tendo a mesma relação, porque Deus disse que ninguém mais teria aquela relação com ele, a não ser Cristo. Moisés apontava para Jesus. Mas Abacuque tem uma experiência profunda com Deus, de estar falando com o Senhor diretamente. Nós temos hoje essa graça. Mas você percebe que a gente faz isso pouco. Ainda que você ore, você não se aproxima de Deus dizendo assim, Deus está aqui agora e eu vou colocar toda a minha vida, toda a minha queixa, tudo que eu penso diante dele. Eu lembro minha mãe, às vezes, uma vez eu estava conversando com a minha avó e fui um pouco mais incisivo. Eu não estava brigando com ela, eu estava animado. Aí minha mãe veio correndo, não fale assim com sua avó. Está faltando respeito, fale baixo. E aí me ensina 1000 formas para você falar com o mais velho. Nós não percebemos, nós somos doutrinados para falar com Deus sempre mansos, sempre em silêncio, sempre calmos, sem nunca mostrar o que verdadeiramente sentimos. Já pensou nisso? Eu acho que Deus deve ficar extremamente feliz quando somos sinceros. Porque Ele consegue ver quando nos falta sinceridade. Sabe? Quando eu vi minha mãe adoecer, Deus sabe quantas vezes eu conversei com Ele. Irado. Quando eu vi todo o sofrimento que minha mãe atravessou, sendo uma das pessoas mais puras, mais boas que eu já conheci na minha vida, que eu nunca vi minha mãe desejar o mal de ninguém. Eu falo isso com toda a tranquilidade da minha alma, eu nunca vi. Foi uma pessoa que sofreu tanto na vida. Agora que eu estou mais velho, eu sei que ela era assim justamente porque ela foi testada por Deus a vida toda. Porque o caráter dela foi moldado no sofrimento, na dificuldade, na ausência. Isso traz marcas profundas no caráter. Entende como Abacuque era? Entende como a vida ela aparece diante de nós cheia de questões? Entende quando você vê a corrupção, a violência, tudo acontecendo e você vê o silêncio de Deus? Você fala, tudo está errado, Deus não está respondendo, alguma coisa está acontecendo e alguma coisa precisa ser feita, sabe? Poucos dias eu estava conversando com os teólogos e a religião que mais cresce no mundo hoje é o islamismo. Está em franco crescimento, em desenvolvimento. Há historiadores que falam que vai ser o grande problema do cristianismo daqui a 50, 60 anos, vão começar as perseguições, porque faz parte da religião deles, perseguir aqueles que não são da mesma religião que eles. A gente fica se perguntando por que isso está acontecendo. Por que milhões de judeus morreram nos campos de concentração? Por que as igrejas da Europa viraram boates? Várias delas. Por que os evangélicos estão tão envolvidos em escândalos, como o último dessa semana passada, que eu não vou nem comentar? Né? O pastor que saiu aqui em Goiânia pela rua de noite aí. Por que Deus não responde particularmente às minhas orações? Irmãos, esse silêncio de Deus é que nos faz pensar. Esse silêncio de Deus que, vendo a imperfeição, nos faz ver a sua perfeição. Esse desejo que nós temos de saber quem Deus é, como Ele age, que faz o nosso coração tantas vezes ficar angustiado. Mas deixa eu dizer uma coisa importante para vocês, tomem cuidado. Porque quando Satanás oferece o fruto da árvore a Eva, ele diz assim, olha, coma que você vai ser igual a Deus. Você vai saber tudo. E o nosso desejo é exatamente isso. A gente quer saber tudo, a gente quer saber por quê, por que Deus faz, por que não faz, por que as coisas são desse jeito. A gente sempre quer saber. E observe que isso é fruto da queda, isso chama concupiscência.
Uma das forças maiores que destroem profundamente a vida humana. Nós somos destruídos por isso, desde o momento da árvore até toda a história. Sempre tem alguém querendo ser maior, saber mais, querer colocar a mão onde não é chamado. É interessante que Deus, ao ouvir a queixa, ele responde. No verso 5 ele diz, olha, vede, Abacuque, olha as nações, veja tudo que está acontecendo, perceba tudo, veja aí, eu vou fazer coisa que nunca foi contada, eu vou fazer coisas potentosas, poderosas. Eu vou levantar os caldeus para cuidar de vocês. Arrogantes, terríveis, violentos e cruéis. Deus está cumprindo a palavra dele de Deuteronômio 28, quando ele disse a Israel que se Israel fosse desobediente e vivesse longe dele, seria levantado contra eles espada. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui hoje não é que Deus é mau e que enviou castigo. É que pela própria maldade de Israel, eles receberam esse povo contra eles. Não foi Deus que colocou no coração dos caldeus, vai lá e arranca a língua do povo de Israel, vai lá e mata o povo. Não foi Deus que fez isso, não. É a própria maldade dos caldeus. Você sabe como é que Deus age? Deus entrega ao homem a sua própria vontade. E o homem se torna isso. Tanto lá entre os caldeus, quanto aqui na Bahia, em Salvador, quanto no Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar. O homem apenas age do jeito que ele é, caído. Sem amor ao outro, sem amor a Deus. Deus não controla, irmãos, apenas Israel, nem apenas as nações inimigas. Ele controla todas as coisas, ele sustenta o sol no seu eixo. Ele sustenta tudo. O problema é que o homem não dá ouvido a esse Deus e quer fazer as suas próprias vontades. O que a gente precisa entender, Calvino fala muito sobre isso, é que até o ímpio ele existe para o dia da providência divina. Todas as pessoas existem para a providência divina. E quando Deus mostra o que vai fazer a Abacuque, ele está dizendo, olha, Abacuque, eu sei de todas as coisas. Eu vou cuidar de você. Nós vamos construir juntos aqui uma história. E você vai escrever para que no futuro Israel entenda que a fé dele vai ser testada, inclusive nesses momentos. E que a história de Israel é para se voltar para mim. E que toda vez que Israel se afastar de mim, o que vai acontecer com eles é isso, é sofrimento. No segundo momento, que Abacuque se coloca diante de Deus, e aqui eu já vou caminhando para encerrar, eu fico até amanhã falando sobre esse texto. Mas essa segunda proclamação no capítulo 12, ele se aproxima de Deus e diz assim, olha, não és tu desde a eternidade, Deus? Ó Senhor, meu Deus, Deus Santo, não morreremos. Primeiro, ele fica estupefato, né? Ele fica assustado. Depois Deus diz tudo que vai fazer, algo potentoso. Então ele para, olha o que Deus está fazendo e diz, não, Deus existe desde sempre. Deus é o Deus eterno, é o Deus poderoso. Graças a Deus nós não morreremos. Aqui não vai acabar Israel. A vida não vai acabar aqui. E muitas vezes é tudo que nós precisamos ouvir e entender. A nossa vida não acaba nesse momento. Poucos dias eu estava no hospital visitando o Adonias. Dona Naí estava lá. E nós falamos sobre entrar e sair de lá, porque sabíamos que ainda não era a hora. Eu tinha tranquilidade em entender isso. No dia que a hora chegar, vai ser a hora desse corpo. Mas eternamente não morreremos. Isso é uma paz, irmãos, que excede o entendimento de Abacuque.
Isso é uma paz que excede o meu e o seu entendimento. Como é que eu vou entender que eu vou para a eternidade? Como é que eu vou entender que jamais eu vou morrer? Você sabe como é que Abacuque teve a certeza de que ele não morreria? Quando ele reconhece que Deus é eterno e justo. E tudo que ele faz é justiça. Mesmo sem entender, ele não está entendendo aqui ainda não. Tanto é que ele vai se colocar na torre de vigia para esperar o que é que Deus vai fazer. Para esperar a resposta. Depois a gente vai ver no capítulo 2 como é que isso ocorre. Mas aqui, irmãos, é esse trato e o olho puro de Deus. O verso 13, ele olha para Deus. Você percebe que quando você conhece Deus, os seus valores mudam. Primeiro ele vê que Deus é eterno, depois no verso 13 ele diz: Tu és tão puro de olhos, Senhor, que não pode ver o mal. O Senhor não pode ver a opressão. Você não pode contemplar. Contemplar é gastar tempo olhando aquela coisa. Você sabe o que mais passa nos jornais? Inferno, tiro, morte. Você sabe o que é que as pessoas mais assistem? Isso. Tem alguma coisa errada com a humanidade, é óbvio que tem. Ainda que você não acredite que exista Deus, ainda que você não acredite que o homem seja corrompido. Todos os jornais só mostram a mesma coisa. E concomitante, está acontecendo milhares de coisas maravilhosas no mundo, descobertas, e os homens não dão a mínima importância. Aí quando a gente se pergunta por que a terra precisa ser consumida, né? O homem, ele mesmo se consome. Os olhos de Deus são puros, santos. Ele consegue entender a pureza de Deus, mas não consegue entender por que ele permite que o mundo e o mal ainda prosperem. Quando você compara o pensamento de Abacuque a Jeremias, por exemplo, Jeremias fez a mesma pergunta lá no capítulo 12. Ele fala assim: por que o caminho dos ímpios prospera, Senhor? Por que eles crescem? Por que eles são fortes? Por que eles estão se dando bem? Eu acho linda a resposta de Deus. Deus diz assim: Jeremias, você não está conseguindo correr com homens? Imagine quando você começar a correr com cavalos, contra cavalos. Parece que não tem... Que resposta louca é essa de Deus? Ele está dizendo assim: você não está suportando com quem ele é igual. Imagine quando você tiver que correr contra alguém que é muito mais forte, muito mais poderoso do que você. Aí ele entende. Aí ele fala: eu preciso de Deus. É Deus que vai ter que correr por mim. É Ele que vai ter que correr comigo. É isso que Paulo entende quando ele diz: quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Eu não consigo, quando eu não conseguir mais dar, ou for o meu limite, aí Deus entra. Por que a gente não faz isso, irmãos? Por que quando chega o seu limite, você diz assim: Jesus, assume aqui, por favor? Por que a gente não faz isso? Por que na hora que a nossa alma angustia, a gente está sofrendo profundamente, a vida perde o sentido, você não vira para Jesus e diz: Senhor, por favor, assume aqui? Entende? A gente quer continuar lutando, a gente quer continuar encontrando formas, a gente desespera, em vez de simplesmente descansar no Senhor, deleitar no Senhor. O profeta está protestando aqui, né? E a beleza é que ele não está protestando por si mesmo. Aí você entende Cristo, porque os profetas são espelhos do Senhor. Ele está protestando, clamando pela glória de Deus e pela pureza de Deus sobre o povo. Não é contra mim. Contra mim você faça o que o Senhor quiser. Lembra de Moisés, quando Deus disse que vai descer e matar todo o povo porque estavam adorando o bezerro? Aí Moisés disse assim: Senhor, não faz isso. Não mata o povo, mata a mim. Ali é Cristo. Ali é o espírito de todo profeta que entende que é melhor que ele morra do que toda a nação. É aquele que ama tanto o povo de Deus que diz assim: mata a mim.
Aqui ele está se colocando diante de Deus dessa forma. E em toda a sua confusão, ele tem uma atitude que é milenar e que é extremamente importante. Depois dele colocar sua queixa, depois dele reclamar, Abacuque decide esperar em Deus. E essa é a minha última palavra hoje. Abacuque entende que a única pessoa em que ele pode esperar é naquele que pode todas as coisas. Sobre a minha guarda estarei, para ver o que Deus me responderá. Ele não entendeu totalmente o que ia acontecer. Ele não está sabendo exatamente como tudo iria acontecer. Mas ele escolhe confiar em Deus e ficar vigiando. Aqui, irmãos, uma fé madura, ela não exige respostas imediatas. Quanto mais novo nós somos, mais rápido nós queremos resposta. E mais imediata a resposta. Quando você vai envelhecendo, você recebe respostas imediatas e diz assim, eu acho que não é isso. Porque a sua maturidade lhe diz que não é isso. E são respostas muito rápidas, impensadas. Eu louvo a Deus porque eu já consegui fazer 50 e eu quero fazer um pouquinho mais. Porque eu tenho percebido dentro da minha própria vida que eu vou entendendo um pouco mais a vida. E essa fé madura vai me exigindo respostas com o tempo. E eu sei que essas são as melhores, porque são as mais profundas, são as que mais me revelam o que aconteceu. Quando eu olho para trás e consigo perceber a história, sabe? A minha própria história, a história que eu vivi com alguém. E eu cresço. E eu aprendo a confiar em Deus. Ainda que nada se coloque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a fruta não dê o seu vinho, ainda que tudo não esteja encaixado conforme eu estou sonhando e querendo, eu posso descansar no Senhor. Eu posso esperar em Deus. E esse é o teste da nossa fé, irmãos. É você confiar sem entender. Como é difícil, né? Confiar sem entender. Entender que Deus é soberano. Ele usa quem Ele quer, como quer, quando quer, do jeito que Ele quer. E ainda assim, todas essas coisas cooperam para o seu bem. Você já está com 80 anos. Muitas coisas estão sem resposta e muitas coisas ficarão sem respostas. Nós só vamos entender, Paulo descreveu isso de uma forma linda, ele diz que hoje nós vemos como quem vê um espelho embaçado, aquela imagem toda distorcida, mas vai chegar o dia que veremos face a face. Nós vamos entender absolutamente tudo. Muitas coisas ficarão sem resposta até o dia que nós estejamos com Cristo. Sabe por quê? Porque o justo viverá pela sua fé. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças por tua palavra, pelo teu ensino e por tua verdade. Guarda os nossos corações, Senhor, diante de ti. Nos faz, Senhor, ter uma fé firme e forte no Senhor. Obrigado, Senhor, por cada teste da nossa fé. Cada vez que fomos provados, ó Deus, obrigado. Porque o Senhor nos fez mais fortes, mais sábios e mais preparados no Senhor. Nos faz crescer, Senhor, em sabedoria e graça. E nos tempos certos, o Senhor nos dá a resposta para tudo isso que está acontecendo no mundo. Eu coloco, Senhor, a cidade de Brasília,
todos os poderosos, todas as autoridades que aqui estão, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Colocamos o nosso imenso país nas mãos do Espírito Santo. E faço uma oração especial, Senhor, pela Bahia, pela minha cidade, do Salvador. Tudo, Senhor, que está acontecendo nesse momento. Eu coloco tudo isso em tuas mãos. E aguardo, Senhor, junto com meus irmãos, na torre de vigia, esperando, Senhor, a sua resposta. Oramos a Ti, Pai justo, em nome de Jesus. Amém. Recebeu a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe e lhe dê uma excelente semana em nome de Jesus. Amém. Amém.